quando essa pessoa tem uma infecção de urina de repetição, por exemplo, o que a medicina tradicional faz? Antibiótico, antibiótico, antibiótico. Um antibiótico é igual para todo mundo, só que o seu aquário é diferente. O seu metabolismo é diferente, os seus sentimentos é diferente. Então, isso reverbera de forma diferente no que você está apresentando. Então, isso aí, hoje, nós já estamos falando em antioxidação, falando de mitocôndria, que é uma organela, que é a usina do nosso corpo dentro da nossa célula. Nós já estamos atuando ali. Nós, profissionais da saúde, com essa visão integral, com essa visão 360, com essa visão do estilo de vida, com essa visão funcional da medicina. É isso tudo que eu estou querendo apresentar para vocês. Nós temos que desinflamar essa pessoa. A partir do momento que eu entro com antibiótico, ajuda, mas eu estou colocando o quê? Uma vacina no peixe e o aquário está sujo, não está com filtro adequado, está com outros predadores ali dentro, está com luminosidade inadequada, o pH da água está ruim. E como é que eu quero que o antibiótico atue? Eu só estou dando um detalhe, que a pílula não vai se resolver exclusivamente. O problema é muito maior. E aí, nós chegamos nesse conceito, que ele é descrito pelo indiano radicado nos Estados Unidos, o professor Amit Goswami, que é um físico que tem uma visão que eu estou apresentando agora de primeira mão para vocês. Então, imagine que isso aqui, didaticamente, é como se fosse uma cebola. E lá no centro dessa cebola está o nosso físico, aonde é o campo de atuação da medicina ocidental. Só que nós vamos abrindo essa cebola, ela vai tendo várias cascas, ela vai tendo várias outras camadas. E aí, nós indo para essa periferia, nós temos, então, lá na superfície, o supramental, mental, vital, metabólico e físico. Nós somos esse ser quintessencial. Então, quando nós passamos a entender isso, o físico ele se torna o menor dos problemas, porque o físico é a última manifestação de uma enfermidade. Então, quando o profissional da saúde só olha para o físico, ele está deixando de cuidar de outros 4 eventuais possíveis problemas que essa pessoa possa vir a estar ocorrendo. E isso está impactando no físico. Então, isso é o sutil, isso é o invisível, isso é o preponderante, isso é o absoluto, que é o título da nossa palestra. Então, quando eu tenho o físico, aqui a medicina tradicional atua. Quando eu fujo desse foco, dessa camada, eu começo a ter um outro degrau para intervir para a melhoria dessa pessoa. Então, às vezes, o problema é no metabólico, é no aquário. Eu tenho que trocar meu filtro, eu tenho que limpar, eu tenho que tirar as pedrinhas, tem predadores ali que não está sendo compatível com os peixinhos. Eu tenho que colocar novas algas, eu tenho que colocar uma nova decoração, eu tenho que decantar a água. Eu tenho que fazer, para quem conhece aquário, sabe que é uma ciência. É muito legal isso aí. Então, o nosso corpo também o é. Então, isso, eu estou falando do metabolismo. Quando eu falo do vital, aqui é o sutil. É a emoção. Quando eu falo aqui do mental, eu estou falando dos pensamentos, dos sentimentos. Porque isso faz eu ter um aumento, por exemplo, dos níveis do meu cortisol. A Fernanda falou aqui da paixão e tudo mais. A pessoa, às vezes, está adrenalizada. Não pode ver a pessoa, o coração está batendo forte, está emoção. Isso vai para todas as nossas células. Escuta uma música do primeiro beijo, do primeiro encontro, da primeira paixão. E isso faz parte. Agora, você imagina você viver em estresse o tempo todo. O corpo não aguenta, o corpo entra em fadiga. Por isso que hoje nós estamos aí tendo a epidemia das doenças psicoemocionais. O burnout, a depressão, o suicídio. Né? Isso é comum. Às vezes nós conhecemos pessoas assim. Pessoas do nosso trabalho, que estão passando por essa problemática. Quiçá nós. Hoje, as últimas estatísticas, né, o mês do Setembro Amarelo, mostra isso. 1 em cada 5 pessoas tem distúrbio emocional ao longo da sua vida. Nós somos 1 em cada 4 homens suicida no nosso país, por exemplo. A cada 4 segundos, um homem suicida nos Estados Unidos. Então, para chegar a esse ponto, né, às vezes está tratando o físico, ele está coçando, ele está com a urticária, ele está caindo o cabelo, que a alopécia está caindo, né, a mulher também. E o problema pode ser metabólico, mas pode ser de cunho psicoemocional.
E empurrando o remédio, e não faz nem efeito o remédio, porque o meu aquário está sujo, não atua direito a medicação. Às vezes o problema é no intestino. A gente fala assim, é plantar flor no lixo. O meu metabolismo não está adequado. O meu corpo, entre aspas, está sujo. Não está apto a receber quaisquer tipo de medicações. E aí vai entupindo de remédio. Aí eu brinco, né? Vai no urologista, ele dá remédio. Vai no psiquiatra, ele dá remédio. Vai no ortopedista, ele dá remédio. Vai no cardiologista, ele dá remédio. Vai no endócrino, ele dá remédio. Todo mundo dá remédio. Por quê? Porque é a cultura do remédio. Se eu não saio com uma receita médica, o médico não é bom. Porque o meu conceito também está equivocado, porque eu tenho que sair com a receita para satisfazer a minha cabeça, a minha consciência. E eu tenho que ir na farmácia esperando que aquilo é a solução dos problemas. Veja bem, eu não estou criticando e não estou falando mal dessa medicina. Eu estou falando aqui apenas um complemento de como que nós temos que ter a visão 360 graus, que é aqui que estão as grandes respostas, que essa medicina ocidental, a medicina hospitalocêntrica, a medicina da doença, não está chegando. Ela está chegando e batendo numa parede, e não está conseguindo transpor essa parede. E outra medicina, que não é medicina estudada e apresentada para os novos colegas médicos, eu estou falando médicos porque eu tenho a formação médica, não posso falar de outras profissões da área da saúde. Né? Me restringo a falar da parte da medicina porque eu também estou envolvido dentro de uma academia, por ser responsável como diretor de uma universidade pública, né, da academia. Então, dentro da academia, não há na grade curricular essa formação que eu estou apresentando aqui para todos vocês. Isso aqui é um plus, é a cereja do bolo. Por quê? Porque eu quero apresentar isso aqui. Porque, no começo, toda a ideia ela passa por 3 fases. Primeiro, ela é ridicularizada, ela é marginalizada, ela é caçoada. Depois, ela é fortemente atacada e desprestigiada. Isso não serve para nada, isso é charlatanismo, isso é coisa de outro mundo, isso não serve para nós. Você vai nesse tipo de profissional, e engraçado que as coisas começam a acontecer com esse tipo de profissional. As coisas começam a melhorar. Por quê? Não é que essa pessoa tem a bola mágica. Simplesmente você está dando artifícios distintos da medicina tradicional. E que já é milenar. A medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, a medicina coreana, a medicina do Oriente já é assim. Contemplação da natureza, fazer o ground e andar descalço, contemplar um pôr do sol, a energia das ondas quebradas, as ondas, quando faz o barulho, aquilo transmite energia, isso já aumenta a sua capacidade de ressonância das células. Isso está provado cientificamente. E a medicina ocidental questiona, porque é uma medicina das big pharmas, a medicina da doença. Senão eu não sobrevivo. Aí um dia um paciente chegou e falou: nossa, doutor, que legal, né? Nós estamos com muitas farmácias aqui em Boa Vista, né? A gente vai em cada esquina, a gente escolhe a farmácia, né? Aqui no final do Parque Anauá, né? na Brigadeiro com a Capitão, né? 4 farmácias ali, você escolhe. Eu falei assim: não, depende do ponto de vista. Será que nós não estamos ficando mais doentes? Aí você entra na farmácia, todo mundo brigando. A fila, aqui tem pouco funcionário, não sei o quê. Quer dizer, a pessoa com enfermidade comprando ainda não está nada bem. Porque todos nós temos problemas. Um carro precisa calibrar os pneus, colocar o óleo, colocar o combustível semanalmente, de acordo com o que você anda no carro. Você pode gastar um tanque num dia. Né? É a mesma coisa o nosso corpo. Nós temos desgastes diários de acordo com a carga ou física, psicoemocional que eu estou exposto. Então, nós temos que ter ajustes diuturnamente. E isso não é valorado, nem pela pessoa que está passando por isso, e nem sequer por um profissional que tem essa visão do ponto de vista 360 graus. E também a parte espiritual. Não é falar de cor religiosa, de bandeira religiosa. Nós estamos falando de espiritualidade, é outra coisa. Né? E isso ajuda nós estarmos em contato com o nosso eu interior, respeitando todas as crenças. Não importa a crença. Há respeitabilidade, seja do profissional, seja de quem está procurando esse profissional. Mas ele tem que estar aguçado à questão espiritual, porque esse é o supramental. E acima do supramental está uma consciência universal. E essa consciência universal que rege tudo isso.
Quando nós temos toda essa dimensão, aí fica fácil a abordagem do profissional. É aquela pessoa que tem uma depressão crônica. Sexta-feira passada, veio uma jovem de 28 anos comigo no consultório, tomando 4 antidepressivos. 4 antidepressivos. 28 anos, casada há 1 ano e meio. Ela disse-me o seguinte: eu sou urologista, eu não sou psiquiatra, psicólogo, mas ela soube dessa abordagem e nos procurou. Ela disse com essa entonação: eu vim procurar ajuda. Eu estou em desespero. Me ajude, por favor. 2 horas de conversa. Ela disse que tinha ido no cemitério no final de semana, que fez o marido levar, porque ela não queria estar viva e tudo mais, que pensou. Jovem de 24 anos, 4 antidepressivos, há 2 anos tomando isso, sem resposta. Ela confidenciou-me que, ao término da consulta, ela falou assim: doutor, o senhor passou 2 horas comigo, o meu psiquiatra passa 15 minutos comigo. Medicina da doença, do remédio. Não estou criticando a maneira que é conduzida, mas esperando que o remédio resolva o problema. E o problema, ela falou assim: eu quero me livrar do remédio. Eu sei que tem outras coisas. Existe? Eu falei: sim, existe. Você já fez 50%, você já abriu o seu coração para uma abordagem diferente da trivial, né? E aí, eu queria dizer o seguinte: quando nós temos esse tipo de conceito, a gente pode, então, entender que o desconforto do paciente, o mal-estar e a doença dele não está exclusivamente no físico. Nós podemos ir além e podemos resgatar algo diferente para essa pessoa. Desencadear um processo de conscientização que leva ao despertar e à sua própria evolução. Se ele está com uma doença, uma enfermidade no físico, estou falando do físico agora, que é a maioria das enfermidades, reverbera, porque aí ele procura, né, se não for da esfera psicoemocional, e aí ele procura no físico. Às vezes, o físico está representando algo distinto, às vezes no psicoemocional, no espiritual, no energético, que são aqueles outros, aquela tétrade que nós comentamos. E aí, sim, nós conseguimos trilhar num caminho de cura. O caminho de cura, ele não é como a medicina tradicional. Eu estou com uma dor aqui na perna porque eu tive cãibra, então eu tomo anti-inflamatório, fiz muita atividade física. Perfeito, faço uma massagem, tomo anti-inflamatório, tudo bem. Mas quando isso cronifica, o remédio não vai ser definitivamente a resolução do meu problema. Eu tenho que ver o que está acontecendo. E, às vezes, repito, é aí que nós estamos pecando à luz da medicina tradicional. E aí, nessa visão, o agente de saúde, seja o médico, psicólogo, dentista integrativo, nutricionista que tem essa visão, ele é um parceiro ativo do tratamento. Ele não é apenas um prescritor e que deixa toda a responsabilidade no comprimido e depois no paciente. Não, porque o meu conhecimento, eu tenho que passar isso para você. Então, você vai na farmácia e compra e vira as costas, se vira. Próximo. Aqui não, é um mentor, a gente dá a mão, a gente vai sabendo como é que vai fazendo o segmento, é um intercâmbio de contribuições, as decisões são compartilhadas, não é unidirecional, é esse antibiótico, é esse remédio e ponto, acabou. Não estou falando que não resolve, não é isso, eu estou falando que existem mais outras maneiras de conduzir. Então hoje, com essa abordagem, você começa a plantar essa semente também nos nossos pacientes que a gente está cuidando. Para aí ele ter um insight, do ponto de vista aqui da criatividade, isso aqui é um tema encantador, porque hoje a medicina já está aqui, do salto quântico e da cura quântica. Existe um vídeo no YouTube, que eu convido vocês a assistirem, que é uma cura espontânea. Podem chamar de ter a fé, de ter a questão religiosa, independentemente da parte médica, mas o salto quântico ele já é provado pela física quântica, que é do professor Amit Goswami, um dos grandes cientistas nisso, né, que veio com Eisenhower, que vem também do Heisenberg, desculpa, que vem do Einstein. E isso aqui,
O vídeo mostra um tumor de bexiga, as pessoas falando certos mantras e batendo palma e tudo mais, a pessoa com ultrassom em cima da bexiga da pessoa e o tumor desaparecer. Isso, para a nossa medicina ocidental, isso é balela, isso é charlatanismo. Mas como que a física quântica prova isso? E por que nós vamos desmerecer isso? Vamos estar receptivos às novidades. Por que não? Porque isso existe de fato e de direito. E quando as pessoas são enfermas, elas começam a procurar alternativas, que é dita as medicinas alternativas, que na verdade ela é integrativa. É alternativa, é uma alternativa. Porque isso aqui não vai dar certo mesmo, então eu vou ali tentar isso aqui. Não, às vezes tem cunho de verdade, porque está agindo em outras esferas. E basta eu acreditar também. E isso é factível. E aí, com essa manifestação da minha compreensão e do meu entendimento, do meu foco, da minha atenção, da minha intenção, a coisa acontece. Que eu estou mexendo nos outros planos, que a gente comentou lá atrás, no segundo diapositivo. Porque o tratamento físico, o que a medicina tradicional faz, ele é temporário. O tratamento da cura permanente, a gente age no vital, a gente não age no físico. E aqui eu estou dando um exemplo de pacientes oncológicos que eu conduzo. É nítido os pacientes que vão bem no pós-operatório dos pacientes que não vão bem no pós-operatório. Primeiro, pela aceitação da doença. E muitos, recentemente, uns 2 meses atrás, eu tive um depoimento de um paciente encantador. Ele é uma pessoa muito espiritualizada e tudo mais, disse-me o seguinte: doutor, eu tenho essa doença, mas ela não me pertence, na época do diagnóstico, ela não me pertence, eu estou disposto a fazer o que for necessário para extirpá-la do meu corpo, mas eu sei que ela não vai mais existir comigo, porque ela não é do meu físico. Ela está aqui para cuidar da minha alma. Esse paciente, sem saber desses conceitos de Amit Goswami, que eu apresentei aqui para todos vocês, nessa roda, nessa casca de cebola que eu apresentei, ele estava falando isso. No fundo, ele estava falando isso. Então, quando a gente começa a entender muito além do físico, a gente chega mais próximo de tratar as pessoas de forma plena e de entendimento. E isso demora. Isso não é como o físico. Eu fiz uma cirurgia, passo 2 dias internado, estou curado. Sim, do ponto de vista físico. Mas e do ponto de vista metabólico? E do ponto de vista vital? E do ponto de vista supramental? Que é o que nós falamos. Às vezes não. Recidiva o problema. A doença às vezes dissemina, porque eu não fui na base, eu não fui na raiz. Está fazendo sentido para vocês? Estão todos comigo? Levanta a mão, deixa eu ver se está todo mundo entendendo. Não estão dormindo não, né? Então tá bom. Posso continuar? Então vamos lá. Então, dentro desse conceito, a gente sabe que quando nós temos o entendimento que a criatividade ela é acima da saúde, a criatividade requer a consciência. E a saúde é uma consciência universal que está regendo tudo, fica mais fácil, inclusive, eu aceitar determinadas enfermidades, aceitar enfermidades de familiares, de pessoas próximas, porque isso fica mais suave quando a gente passa a entender dessa forma. E aí, dentro dessa criatividade, como eu dei um exemplo aqui, existe a visualização de eliminação total da minha enfermidade. Existe a prática da meditação, porque essas práticas que eu estou falando aqui, agora eu estou exemplificando os pontos aonde ele atuaria além da matéria. É do extrafísico, é do invisível. Que esse invisível ele está inteiramente interligado com o nosso físico. Imagine que nós temos uma teia de aranha aqui. Se eu mexo nessa teia de aranha, toda a comunicabilidade da teia de aranha vai reverberar. Ela vai mexer. Observe que fica uma aranha lá no centro. Se chega um mosquitinho na teia de aranha, transmite por ondas mecânicas, pega no braço dessa aranha, ela já vai lá e sabe aonde está. É verdade ou não é? Quem já viu uma teia de aranha já viu isso?
Não é interessante? É a mesma coisa que acontece conosco. Só que a visão monocular, ou a visão restrita da medicina ocidental, está exatamente no físico. E nós agora estamos aqui já há 30 minutos falando que nós não somos só o físico. E aí a meditação, ela tem tudo a ver, porque ela começa a mexer no mental, no supramental. A massagem, através de pontos energéticos, isso é provado cientificamente. Eu sou da época, quando eu formei-me, que só tinha um professor no meu curso de medicina que fazia acupuntura. Lembra que eu falei das 3 fases aqui do conhecimento? Ele era ridicularizado. Ridicularizado, esse professor. Ele saía, fazia um curso todo final de semana, se não me engano, uma vez por mês, 3, 4 dias, na Escola Paulista de Medicina de Acupuntura. Era o único curso que se tinha à época de acupuntura, porque não era tido como uma ciência médica. Era coisa de charlatanismo. E é já uma ciência milenar. E aí, depois, quando eu me formei, houve uma nova nota, resolução do Conselho Federal de Medicina, reconhecendo a acupuntura como uma especialidade médica. Olha que interessante. Aí hoje tem os fisioterapeutas que fazem, tem ortopedistas, médicos, etc., que ajuda muito nesses circuitos nossos. E aqui não estamos usando as agulhas, mas estamos usando a questão das massagens. Isso tem tudo a ver. Opa, não está indo? Eu acho que travou. Foi. Existe a risoterapia. Quando nós rimos, quando nós damos gargalhada, nós mexemos com a endorfina. Mais de 55 músculos do nosso corpo, ele é contraído. Nós, entre aspas, estamos até tristes, mas se eu faço isso, é uma coisa. E se eu dou uma gargalhada, o meu corpo interpreta de outra forma. Isso está relacionado com hormônios, com neurotransmissores. E nossas células, elas possuem antenas, como se fossem antenas de rádio. Como é que uma antena de rádio lá do meu pé vai entender que se tocar uma música aqui, ou se um leão rugir, eu tenho que sair correndo? Eu não vou estar rindo. Mas nessa interpretação que eu estou falando de criatividade, de massagem do riso, isso reverbera no meu corpo e me dá uma onda, uma enxurrada, uma cascata de coisas boas. E eu começo a melhorar, eu começo a ter outra dinâmica metabólica no meu corpo. Isso me ajuda. E por que só a pílula que resolve? Estão entendendo? O ambiente tóxico, o ambiente sujo, o ambiente todo bagunçado, a minha mesa. Eu costumo perguntar assim para os meus pacientes, como é que está o seu carro e como é que está a sua gaveta das suas roupas, principalmente roupa íntima, meia, cueca, calcinha, sutiã. Você já dá o diagnóstico da pessoa ali. E depois você olha para a mesa dela. Você olha para a mesa onde o trabalho dela, você já sabe como é que é essa pessoa. Isso reverbera nela. Tem o Feng Shui também, tem outras coisas, que isso está relacionado com o ambiente. Se nós estamos cercados de pessoas tóxicas, a gente é obrigado a conviver com elas, a gente tem ferramentas para, digamos assim, bloquear isso. Mas se eu posso evitar esse tipo de pessoa, nós nos tornamos seletivos. Porque isso é uma toxicidade que impacta no meu aquário, que impacta no meu físico. E nos torna doente. Convive junto com pessoas doentes. É fadado a ficar doente. Escutando o dia inteiro pessoas hipocondríacas, etc. Nós vamos ficar de alguma forma. Yoga, relacionado ao equilíbrio, relacionado à respiração, ao Qi, ou Qi, ou Qigong. Eu aprendi o Qigong há 4 anos, em 2021. Então, faz 3 anos que eu pratico o Qigong, todo dia de manhã. É um exercício, é como se fosse o espreguiçar do gato, o espreguiçar do cachorro. A gente faz esses movimentos, eu faço 3 exercícios de Qigong de manhã cedo. Tem um ritual que eu faço, etc. Das 5, acordo 5:02 da manhã, até às 6 da manhã, eu tenho um ritual que eu faço, pessoal. De leitura do livro da lei, uma leitura, 2 de uma palavra, de um livro, enfim, de literatura, e eu termino com um exercício. E o exercício é o Qigong, não é yoga, propriamente dito. Mas por quê? Para estimular o corpo. Isso é importante. E finalizo com um banho gelado.
né? Mas isso tudo é importante. A prática da oração, independentemente do credo religioso, está provado cientificamente que quando nós oramos, isso aqui a física quântica já provou, e eu vou mostrar agora para vocês, quer dizer, verbalizar um trabalho que foi feito na Austrália, de um grupo de cardiologistas que tinha num leito de UTI 2 leitos. Imagine que é o número 1 e o número 10, digamos assim, o leito dentro de uma unidade de terapia intensiva, cardiológica. E as pessoas ficavam orando para as pessoas do leito 1 e do leito 10 à distância. Né? As pessoas, chegou pessoas lá no leito 1 e chegou no leito 10. As pessoas, 200 quilômetros de distância, 100 quilômetros de distância, ficavam orando para aquelas pessoas, de forma à distância, emanando pensamentos positivos, beneficência, enfim, aquele manto de luz, não importa. As pessoas do 1 e do 10 tinham menos complicações, menos dor, menos uso de antibiótico comparado com os outros leitos de 2 a 9, por exemplo. Está provado cientificamente. Então, isso também, como que isso é possível? Através da física quântica. Isso é provado. Existem leis que justifica a questão da oração. A oração aumenta o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, quando nós temos essa prática. E ainda mais se nós ajoelhamos no chão. Quando a gente bate os 2 joelhos. Minha mãe que sempre fala, bate o joelho no chão, meu filho. Bate o joelho no chão. Então, você está se curvando, reverenciando o sagrado. Você se curva diante do todo, da consciência universal, pede com atenção e intenção, as coisas acontecem. Isso também faz parte. É a fé, etc., o nome que queira. Provado pela ciência. O que ocorreu? A dicotomia, né? Os simétricos opostos entre a ciência e a espiritualidade, ou a religiosidade. Hoje está se fundindo, e é isso que nós estamos colhendo grandes frutos hoje em dia. Os próprios profissionais, a boa relação, seja quaisquer que forem os seus profissionais de busca. E aqui tem um conceito indiano muito salutar, que é o conceito do satsang. São exames periódicos que você faça exames periódicos e com profissionais que têm esse conceito do satsang. O que significa isso? O satsang é estar na companhia de pessoas que estão pouco ou nada separado do todo. É essa visão que a gente colocou do Amit Goswami. É essa visão integrativa, essa visão do todo, não apenas da matéria e do físico, é do invisível, é do sutil. Né? Isso é que é importante. O próprio Reiki, que é a impostação de mãos, isso é até bíblico. O Ho'oponopono, né, sinto muito que isso aqui é uma técnica havaiana, muito interessante, de perdão, isso é muito importante, e com resultados incríveis. Esse aqui é um professor indiano, eu tive contato com ele, uns 3 meses atrás, o professor Bagli. O que ele fala? A doença é apenas uma expressão do orgânico, de uma vida que não foi vivida pelo paciente como ele desejava quando ele gozava de boa saúde. E é aí que está. Nós só vamos dar valor à saúde quando nós a perdemos. E aí nós temos todo aquele conceito que só é canalizado na matéria. E ficamos no arrazoado, e ficamos patinando, e não avançamos. E isso é que hoje nós estamos padecendo. Então, o que é importante? Nós temos vários tipos de suporte. E aqui tem um conceito que eu gostaria de falar. A abordagem neuroexistencial, ela funde a medicina tradicional da neurociência. Né? Que a medicina tradicional está relacionada com a experiência humana. O que você está sentindo? O que está acontecendo com você? Eu vou lá e trato. Né? Doença orgânica, fisiológica, depressão, esgotamento, eu vou lá e dou remédio. Já a medicina da neurociência é a sua existência humana. Tem muita diferença. E aí eu considero a morte, a liberdade, a responsabilidade. Qual é o sentido da sua vida? Foi o que a Lisiane comentou aqui. Qual é o propósito? Será que você está destoado dos seus propósitos? Porque senão você está sofrendo. Se você está muito desalinhado, você está sofrendo. Porque você não está justamente trabalhando alinhadamente para aquilo que você assim determinou. E aqui nós temos essa intuição do suporte neuroterapêutico, que é uma habilidade do ser humano de captar informações através do coração. E nós temos, quando nós estamos falando de matéria, nós só pensamos nos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar. Só isso. Isso é o arrazoado.
Quando nós ascendemos aos outros planos, nós podemos chegar mais 2 planos dos sentidos, que é a inteligência emocional, que é um dos 6º sentidos, e essa inteligência emocional canalizada para uma ação massiva. Não adianta eu estar preparado e não tomar ação. Então eu fico congelado, não adianta. Então tudo que nós estamos aprendendo aqui tem que passar para frente, seja comigo mesmo, com cada um aqui, ou pulverizar os conhecimentos. Isso é uma inteligência, estou tomando uma ação. A outra é a intuição, é a introspecção. Eu faço a introspecção, e aqui também tem modelos, tem cursos, tem uma outra dinâmica para estimular a glândula pineal. Isso é desde os egípcios, né? E já fala isso. É a capacidade de nós olharmos para dentro de si mesmo, para os limites físicos e mentais, bem como para as conquistas físicas e mentais. Eu estou ascendendo naquele plano lá do Amit Goswami. Eu estou indo para a periferia, para a casca lá da cebola, sendo aquele conceito que eu apresentei. E aí, quando nós temos tudo isso, nós temos a nossa individualidade. Porque, repito, não adianta eu dar uma pílula igual para todo mundo aqui. Repito, nosso aquário é diferente. Não posso ter resultados iguais. Já dizia o Einstein. E aqui, nós temos que ter, todos nós, enquanto estamos aqui nesse plano da crosta, estamos em aperfeiçoamento, estamos em lapidação. Então, nós vivemos determinadas crises, uns mais, uns menos, algumas perdas agora, mais para o futuro, mas elas são inexoráveis, de forma que nós temos que ter a harmonia dos 5 sentidos do coração. Esses corações existenciais que não é falado na medicina tradicional. Então, nós temos um coração existencial social, financeiro, espiritual, pessoal e profissional. Eles têm que estar íntegros. Não adianta eles estarem dissociados, porque senão nós não estamos bem. Isso é fato. Não adianta eu não estar bem financeiramente e falar que eu estou bem socialmente. Os meus amigos me chamam para comer uma pizza, para fazer uma confraternização, eu não vou, não tenho condições. Então eu não me socializo. Não adianta eu estar mal profissionalmente e querer performar em casa com os meus familiares. Eu também estou em crise, não estou alinhado. Tomei um puxão de orelha da minha chefe, primeiro em casa, chega, eu piso no rabo do gato, chuto o cachorro, que não tem nada a ver com isso. Então eu estou, o meu pessoal, o meu intrínseco e o meu extrínseco. Isso, às vezes, outras pessoas estão pagando o preço por isso. Então, aqui, né, a gente tem que ter esse alinhamento do eu social e do eu autêntico. Essa que é a grande sacada. O desenvolvimento do eu autêntico é nós nos descobrirmos, e aqui eu pegando o gancho, que a Lisiane comentou logo no começo, qual que é o meu propósito? Quem sou eu antes de dizer quem sou eu? Antes de perguntar quem você é, de fato, quem você é, antes da gente perguntar. Isso aqui é uma reflexão interessantíssima, é filosófico, mas tem todo sentido dentro de uma medicina e de um contexto de tratamento. Para nós termos resultados, inclusive de merecimento de uma cura, eu tenho que saber quem sou. Eu sou, eu faço e eu mereço. Senão, não tem como. A minha identidade, ela está fragilizada. Eu não sei quem sou, não sei por que eu estou aqui. Então, eu não sei para que qualquer caminho me leva. Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho me serve. E não é bem assim. Eu tenho que chegar lá no FEComércio antes das 3 horas, porque tem uma palestra. Então, eu não posso pegar e ir lá para o Parque Anauá. Não, eu tenho um destino, um final, um começo e um fim. Então, é isso. A gente está falando de nós mesmos. Quando a gente destoa de nós mesmos, a gente entra em crise. Quanto mais nós estamos alinhados com essa roda da quintessência, mais nós performamos. Performamos conosco mesmo. A gente falou aqui, eu creio que foi a Lisiane, ou mesmo a Fernanda, é do alto amor, o amor filautia, o amor filia, o amor ao próximo. Temos o amor eros, o amor hedônico, né? Temos vários tipos de amor. Né? Agora, o alto amor, quem aqui, vou fazer uma pergunta, quem aqui se abraçou hoje? Levante a mão. Quem deu o alto abraço hoje? 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 comigo.
Um dos meus rituais que eu falei para vocês, eu me autoabraço todos os dias e digo-me, eu te amo, eu te honro, eu te perdoo. Se a gente não começar a amar nós mesmos, nós não vamos falar que vamos amar ao próximo. Não existe isso. Isso é um amor essencial. É a base da pirâmide. Isso é muito importante. Então, é ouvir a voz interna que me guia no meu próprio caminho. Se eu estou fragilizado de quem eu sou, eu não vou performar em nada. E nem no amor a outra pessoa que convive comigo. Isso é profundo. Então eu estou sujeito, inclusive, a enfermidades. E que eu estou esperando numa pílula da esquina, do Parque Anauá, de 4 farmácias, para resolver o meu problema. Não vai resolver. Vai ficar com psiquiatra, com psicólogo, com todo amor e carinho, com urologia, com quem quer que seja o profissional. Não vai resolver o seu problema. Porque nós somos muito mais do que isso. É o sutil. Aliás, nós somos muito mais sutil. Estou insistindo em dizer isso aqui. E aí, quantas vezes nós fomos ensinados e, às vezes, replicamos isso com relação ao eu social, aprendemos dos nossos pais ou de quem teve ascensão por nós e falamos, faça um esforço, você tem que ser o melhor. Se apresse, você não pode chegar atrasado. Primeiro os outros, depois é você. Quantas vezes a gente fala isso? Seja forte, engole o choro. Quantas vezes? Quantos de nós já escutou isso? A maioria. E daí vem os traumas. Os nossos traumas, muitos dos nossos traumas, e que repercute nas nossas enfermidades. Às vezes, anos depois, são as crises existenciais. A crise dos 30 anos, que foi coisas da adolescência mal resolvida. Depois, a crise dos 50, 60 anos, que eu não resolvi nem na adolescência, nem resolvi nos 30. E depois, a crise da senescência. E é isso. E a pessoa passou a vida inteira em crise. E às vezes comprometendo outras gerações por falta de conhecimento. Né? Então, toda doença ela ocorre num período de 7 a 9 meses após um conflito emocional. E, às vezes, um conflito emocional muito impactante. Outro detalhe, às vezes um dente, ele sacrifica um órgão por nós. Os pacientes, quando me visitam e falam que ele está com um problema oncológico, eu pergunto, o senhor passou no dentista nos últimos 12 meses, 9 meses? Ah, sim, realmente, doutor, interessante. E eu não sou dentista. Mas o dente, dentro dessa visão, estou apresentando um conceito para vocês agora, ele sacrifica por um órgão do corpo. É um aviso para nós. Então, essa pessoa teve um alto impacto, às vezes emocional, ainda de traumas que teve no passado, e que reverbera agora, e um órgão de choque é o problema. Às vezes aí entra a questão da culpa, a questão do não perdão, e etc, etc. Mais o fator genético, e etc, etc. Então, nós falamos assim, tem que fazer exercício, alimentação. Isso aí, qualquer pessoa, qualquer gibi da esquina, da banca, da praça, vai nos ensinar isso. Nós somos muito mais do que exercício, muito mais do que alimento, muito mais. A gente tem que ascender a esses conceitos. Então, nós temos outras coisas que dá para nós tratarmos. Verbalizando, eu fazendo movimento, eu procurando a questão da natureza, porque isso é energia. Nós somos seres energéticos. Está provado, a acupuntura é energia. Então, quando nós temos uma distorção de energia, uns canais interrompidos, etc., reverbera em um órgão. Tem que haver a fluidez de todos os sentidos, seja ele do ponto de vista vascular e energético. Fazer uma expressão artística. Quanto tempo que nós não nos manifestamos uma poesia, um dedilhar de um instrumento? Né? Nunca é tarde para a gente começar. Isso faz parte da cura. Cura da alma, cura espiritual, cura energética que reverbera no físico. Está aqui. Trabalho de luto. Tem pessoas que ficam, às vezes, respeitando o luto, respeitando a crença, etc. Tem como trabalhar isso também. Não é só luto da perda física de uma pessoa que passou para outro plano, o rito de passagem. Não, às vezes é o luto porque perdeu um emprego, é o luto porque foi roubado, qualquer outro tipo de luto. Luto porque teve um dissabor financeiro. Estou falando esse tipo de luto. O trabalho do perdão terapêutico. Esse aqui é forte. Isso aqui é forte. Aí tem o Ho'oponopono, tem a musicoterapia, tem a cromoterapia, tem a constelação familiar sistêmica, tem várias coisas. Então, não é só a pílula da esquina e a receita médica.
né? Trabalho de libertação de traumas e traumas transgeracionais. Aqui, especialmente falando da constelação familiar. A gente nem entende, nunca ouviu falar. E está aí a raiz do problema. E a pessoa patinando, e vindo com 4 urologistas, 3 ginecologistas e chegou comigo. Né? Isso em junho, maio para junho. E a pessoa fez 2 sessões de constelação familiar e engravidou. Eu que sou mágico? Não, não sou mágico. É apenas a gente foi nas sutilezas, nas entrelinhas, tendo esses conceitos. A pessoa procurou-me e eu falei, o seu problema não é orgânico. O seu problema está em outro plano. Nesse plano, porque eu sei de cor, eu estudei, tem na minha cabeça, livros, etc. Adoro esses conhecimentos. E eu falei, o seu problema é transgeracional. E a pessoa está grávida. E aí, a gente aqui, para finalizar, buscar aquilo que nós já falamos, o exercício, água, de preferência sucos, evitar os enlatados, etc. Fazer a prática do jejum com orientação, porque isso também turbina o cérebro, melhora o nosso sistema imunológico, por incrível que pareça, o jejum. Então, eu queria trazer coisas diferentes aqui para vocês com relação ao que a medicina tradicional fala, que isso é a medicina do invisível, porque o jejum melhora até a ação anti-inflamatória, produz mais energia porque vai ter a queima calórica, promove a autorrestauração. Você sabia que existe um conceito do jejum em pacientes oncológicos? Porque o paciente oncológico, ele tem alta replicação celular. Então, você, entre aspas, grosseiramente falando, você vai matar a célula de fome. Você vai matar a célula de fome, você não está dando energia, calorias para essa célula tumoral, que está extremamente replicante. Então, você poderia ser uma das maneiras de tratar também. Então, não é só o quimioterápico, não é só a radioterapia. Tem outros artifícios para você poder ajudar as pessoas. Hoje, a medicina ortomolecular, que foi desse professor, que eu disse para vocês, que juntaram, que antes era 20, era na antessala, 30 e hoje mais de 1.000 pessoas nos eventos científicos. Porque aqui nós estamos mexendo com metabolismo, com metaboloma. Estamos indo além da célula. É nas reações enzimáticas, nas reações químicas. É aqui que está a grande sacada. E, para finalizar, a medicina só faz sentido quando compreendemos que ela é uma consciência acima do corpo. Então, nós temos energia, sentimentos, fé, intuição e a criatividade. Ela deve fazer parte, sim, de todo o arsenal de que um profissional médico deve oferecer para o seu paciente. Devemos sair das prescrições. As prescrições, isoladamente, não estão ajudando plenamente. Não estamos honrando o juramento hipocrático que nós fazemos quando pegamos os nossos diplomas. E isso, lamentavelmente, as escolas médicas ainda estão fadadas a esse tipo de conceito e nós não estamos ajudando as pessoas plenamente como elas merecem. Então, essa nova medicina, nova entre aspas, na nossa atuação no Ocidente, ela vem hoje trazer novas tintas, novos conceitos e novo alento para as pessoas que estão padecendo. E hoje nós temos aqui, já provados também, né, pessoas com intuição, visão por transparência, visão ultramicroscópica, cirurgias hiperfísicas, materialização e tudo mais, que eu não vou nem entrar nesses conceitos, que já existe também. Já existe também. Fatores para nós nos alinharmos. Então, o que faz eu ficar naquele eixo lá do supramental, mental, vital, metabólico e físico? Procurar a oração, procurar exercer a gratidão, procurar o silêncio, fazer a introspecção, agir naquele 7º sentido, buscar a musicalidade da chuva, dos pássaros, da água corrente. Não importa onde você esteja, tente contemplar o que está ao seu redor. Isso tudo é importante, porque nós estamos fazendo o exercício do nosso interior, do nosso ambiente interno, que nós não damos ouvidos a ele. E nós somos 2 ambientes, o interno e o externo. E a gente, às vezes, dá ênfase para o externo e esquece do interno. Né? Fazer a caridade, procurar o mindfulness, que é atenção plena, foi quando o começo também foi dito pela Lisiane. Se estamos aqui agora, estamos conectados. Pode vocês estar satisfeitos ou não do que eu estou falando, mas vamos escutar, vamos viver plenamente, porque só existe o eterno momento presente. O passado já não existe mais, e o futuro são constituições de vários presentes momentos. Então, só existe o agora. Isso é mindfulness, é comer e saber que é o mindful eating,
O Mindful Walking, eu fiz do ano de 2021 para 2022, eu subi o Monte Roraima, passei lá por 7 dias. E eu fiz o jejum do silêncio, eu fiquei de jejum, de fala. Né? E foi sensacional. Sensacional. Então, desde quando eu entrei no ônibus daqui, até voltar do ônibus aqui na frente do Aipana, para quem todos conhecem, né? É o hotel aqui, que saiu dali, eu fiz esse trajeto durante 7 dias, subindo lá o monte, etc., em jejum da fala. Então, foi coisa extraordinária que eu vivenciei. Foi um meu mergulho interior. Eu busquei isso aqui, esse mindfulness, desde quando estava andando, quando comendo, olhando, contemplando, porque eu quis fazer algo diferente. E foi, assim, encantador do ponto de vista pessoal. Não tem como compartilhar isso. Né? Então, a yoga, o abraço, tem a terapia do abraço também, porque isso está relacionado com o campo magnético, com o campo do que nós emanamos de cada um. Nós aqui, todos nós temos um campo magnético, que é reconhecido até 3 metros de distância. Se nós estamos bem, esse campo magnético ele avança. Isso tem como mensurar. Inclusive, eu mensuro isso nos meus pacientes no consultório, por incrível que pareça. Isso está relacionado com a sua imunidade. Por isso que tem pessoas mais empáticas e outras não empáticas, relacionado com o seu campo magnético. Então, por que o cachorrinho sabe que nós estamos chegando em casa? Pode ser pelo cheiro, ele tem um outro bem aguçado, mas é também por campo. Por campo. E existe o HeartMath Institute, que é na Califórnia, que provou isso. Mudou o barulho do carro, o cachorrinho preso num ambiente com espessamento, para ele não escutar barulho nenhum, tudo, por campo magnético, ele sabia que o dono estava chegando. Olha que interessante, se o dono estava na sala do lado ou não. Olha que interessante isso. Né? Já está provado, a gente falando para uma planta, você é bonita, você é saudável. A questão do professor Inamoto, que ele colocou um heavy metal na composição da água e colocou uma música clássica e avaliou ao exame microscópio, de campo ultramicroscópico, e viu a conformação da água diferente quando você emana coisas positivas ou não. Se nosso corpo é mais de 80% de água, imagina o que você fala para as pessoas, ou o que você está falando para si mesmo. Nós estamos sendo contaminados pelas nossas próprias palavras, ainda mais pelos nossos sentimentos. Então soma, potencializa vetorialmente. Eu estou adoecendo, e eu tenho 2 ferramentas que eu já posso tratar-me. E isso não é falado. Espera a pílula da farmácia da esquina e a receita para melhorar. Tem muitos outros artifícios, muito mais poderosos do que as pílulas.